Na 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 A ditosa cidade deve ser linda. Se eu pudesse, eu iria pra lá agora. Iria ver o Senhor frente a frente, cantaria naquele imenso coral. Veria anjos e querubins ali reunidos, cantando hosanas ao Rei. Breve esse meu pensamento será realidade, pois pra lá voarei. Verei ainda todos os discípulos que andaram por aqui pregando a palavra. Imagine abraçar Paulo e Tiago, ver João, Abraão, Isaque e Jacó. Veria anjos e querubins ali reunidos, cantando hosanas ao Rei. Breve esse meu pensamento será realidade, pois pra lá voarei. Irmãos, se estivermos em comunhão com Cristo, naquela linda cidade nós iremos morar. Veremos o Senhor frente a frente, cantaremos naquele imenso coral. Veria anjos e querubins ali reunidos, cantando hosanas ao Rei. Breve esse meu pensamento será realidade, pois pra lá voarei. Na 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 para sempre. Amém. Bendito Deus e Pai, Senhor do céu e da terra, eterno santo, soberano, Deus de Israel, autor da nossa fé, Deus da nossa salvação, nessa manhã maravilhosa de glória, a qual o Senhor tem nos dado esse grande privilégio de podermos estar aqui, Senhor, mais uma vez, apresentando o projeto Live na Minha Casa, projeto esse que o Senhor colocou no meu coração e eu tomei uma atitude, Senhor, e estou aqui falando a sua santa e poderosa palavra, palavra esta que salva, cura, palavra essa que transforma o homem velho, a mulher velha em uma nova criatura, palavra essa que transforma o ser humano em um cidadão do céu, palavra essa que limpa, palavra essa que redime, palavra essa que lava, que deixa o homem, o ser humano limpo, mais alvo que a neve. Deus, é a Ti que na manhã desse dia leva a minha voz, para agradecer a Ti, Senhor, por uma noite abençoada, em que eu deitei, dormi, acordei, levantei, estou aqui, porque o Senhor me sustentou. Assim também como o Senhor tem feito com a minha família, com toda a minha parentela.
Eu só tenho a te agradecer, Senhor, por tudo. Agradecer pelos meus amados amigos e irmãos. Agradecer a Ti, Senhor, meu Deus, por todos aqueles que apoiam o projeto Live na minha casa. Que o Senhor venha abençoar com a bênção da cura, da libertação, com a bênção da provisão nos lares dessas pessoas, Pai. Não deixa faltar o necessário, meu Deus. Abrindo assim a porta do emprego. Senhor, assim enchendo o celeiro dos teus filhos, Pai. Não deixando faltar o alimento na mesa, Pai, dos teus filhos. Deus, e na manhã desse dia, eu apresento a Ti a nossa nação. Apresento a Ti as nossas autoridades civis, eclesiásticas e militares, Pai. Que o Senhor venha abençoar com a bênção da salvação, da cura e da libertação física e espiritual. Que o Senhor venha dar sabedoria, Pai. Que o Senhor venha estender a sua mão, meu Deus. Que o Senhor venha fazer, meu Pai, conforme o Senhor quer que aconteça na nossa nação, Pai. Deus, a Tua palavra diz que bendita é a nação cujo Deus é o Senhor. Pai, pedimos a Ti. Seja o Senhor da nossa nação. Seja o Senhor da nossa pátria. Seja o Senhor desse povo brasileiro, Pai. Seja o nosso Senhor sempre, Deus. Rege-nos, Senhor, guia os nossos passos. E na manhã desse dia, Deus, peço a Ti também pelas famílias enlutadas, consola os corações dessas famílias. Deus, os pais desempregados, dá o emprego. Passa nessa porta, Deus, com esse pai, com essa mãe angustiada e desesperada, porque tem olhado, Senhor, na sua mesa na manhã desse dia, tem olhado por todos os lados e não tem encontrado um pão, Senhor, para oferecer aos seus filhos, Pai. Deus, entre com a ação de um emprego, de uma providência, Pai, que Tu és o Deus da provisão. Deus, peço a Ti por aqueles que estão enfermos, aqueles que estão sem esperança de uma vida física e vida espiritual. Deus, que eu peço a Ti no nome do Teu Filho Jesus, que é o nome soberanamente sobre todos os nomes. Entre, Senhor, com uma ação de cura e libertação física e espiritual na vida dessa pessoa. Traz a saúde, Pai. No nome do Teu Filho Jesus. Abençoa todas as nossas famílias, nossos parentes, nossos amigos, nossos irmãos. E assim eu te peço por esse projeto Live na minha casa, Pai. Abençoa, Pai. Que eu possa ter sempre a coragem, o ânimo, a disposição, Senhor, de poder estar aqui falando da Tua santa e poderosa palavra. Dai-me da Sua graça, a unção do Teu Santo Espírito, Pai, que não venha nunca faltar sobre a minha vida. Que o óleo possa ser derramado na minha cabeça e descer, Senhor, até a orla dos meus vestidos. E que seja feita a Tua poderosa vontade na minha vida, na vida do Teu povo, na vida da Tua igreja. No nome do Senhor Jesus, eu te agradeço. Amém. Amém e amém. Glória. Maravilha de Deus poder estar aqui mais uma vez. Bom dia, gente. Bom dia. Bom dia. Um bom dia bem forte, bem vivo. A paz do Senhor, Deus eterno, seu Filho Jesus, venha a cada manhã nos encher de graça, de força, de energias positivas, vindo diretamente do alto, vindo diretamente do trono de Deus para nossas vidas, para que possamos ser renovados a cada manhã. É maravilhoso quando nós nos colocamos na dependência do Senhor e pedimos a Ele para trazer essa graça para nós. É como a palavra do Senhor diz, que nós temos que olhar, buscar as coisas que são lá de cima e não as coisas que são de baixo. Porque as coisas de baixo, elas são passageiras, são perecíveis. E as coisas de lá de cima, elas permanecem para sempre e elas não passam. Glórias ao nosso Deus por isso. E na manhã desse dia, meu querido, minha querida, aniversariante, meu Deus, do dia, você, onde quer que você esteja, onde quer que essa live alcançar, você que está aniversariando, desse dia 28 de dezembro de 2023, já bem na contagem regressiva para o ano de 2024. Eu desejo a você nesse dia muita paz, muita graça, muita felicidade, muitos anos de vida e o melhor de tudo, muita saúde. Que Deus possa te abençoar com muita saúde, que Deus possa realizar os teus sonhos, aquilo que você não conquistou em 2023, que Deus possa colocar em suas mãos nesse ano de 2024. Isto é, se você não conseguir nesses dias que estão faltando para 2024,
que Deus possa te abençoar, meu querido, e os meus parabéns pelo seu aniversário, meus parabéns pelo seu aniversário. E agora vamos de palavra de Deus. O que eu quero dizer nessa manhã, gente, é que durante esse ano de 2023, eu e você, todos nós, independente daqueles que pregam a palavra ou daqueles que não pregam, mas todos que servem a Deus, que buscam a cada dia se santificar, que buscam a cada dia alcançar a misericórdia de Deus, todos nós falhamos, todos nós pecamos, todos nós nos afastamos de Deus alguns segundos, porque no momento em que nós erramos, no momento em que nós pecamos, isso significa que foi uma vaciladazinha que demos, e aí fizemos algo de errado. Mas o que eu quero dizer é que, independente de tudo isso, eu e você, nós escorregamos. Escorregamos no pensamento, escorregamos numa palavra, escorregamos numa atitude, numa ação. Escorregamos em algo que às vezes não queríamos falar, mas de repente saiu da nossa boca. Mas a palavra do Senhor diz que o cair é do homem, o levantar é de Deus. Mas não é porque a palavra diz que o cair é do homem, o levantar é de Deus, que nós vamos nos precipitarmos. Mas se isso aconteceu na minha e na sua vida, que com certeza aconteceu e ainda vai acontecer muitas vezes, nós escorregarmos em alguma coisa, em alguma palavra, em alguma atitude, em alguma ação. Mas o que eu quero dizer, que a palavra diz que à direita do Deus eterno está o seu Filho Jesus Cristo, nosso Salvador, que nos perdoa e nos purifica de todos os pecados, de toda injustiça e nos deixa mais alvo que a neve. Então, meus queridos, minhas queridas, vamos continuar de pé, embora escorregando, mas não vamos nos deixar cair. Não vamos deixar que as tentações, que as perseguições, que as traições, que as coisas ruins venham nos derrubar. Mesmo que nós venhamos a escorregar, mas que possamos segurar em alguma coisa. E esse alguém só pode ser Deus, só pode ser Jesus. Que Ele possa nos tomar, cada um de nós, pela nossa mão direita. E Ele disse, eu te tomo pela tua mão direita e te digo, não temas, porque estou contigo. Então, que o Senhor possa tomar cada um de nós pela nossa mão direita e nos assegurar. Quando nós escorregarmos, o Senhor segura em nossas mãos. Então, meu querido, minha querida, vamos na manhã desse dia ler a palavra do nosso Deus, no capítulo 7 de Êxodo e o versículo 2, e ainda no capítulo 11 e o versículo 3. E vamos ler e vamos ver o que o Senhor tem para mim e para você na manhã desse dia. Mas antes de ler, eu quero aqui dar o meu bom dia especial para irmão ou irmã Wagner Santos. Bom dia, bom dia. A paz do Senhor Jesus. Que Deus possa abençoar você de uma forma que eu não posso e que o ser humano não pode. Só o Senhor pode, só Ele sabe. Que a bênção dele venha te alcançar naquilo que você está precisando ou naquilo que você está necessitando no momento, naquela emergência. Que Deus possa abrir as janelas do céu e que possa derramar chuva de bênção e abençoar você e suprir naquilo que você está precisando no momento, que se estiver dentro da vontade de Deus. Porque muitas das vezes nós queremos, mas às vezes não está dentro da vontade do Senhor. E às vezes não é o momento ainda. Mas é só perseverarmos e assim nós vamos receber do nosso Deus. Deus jamais engana alguém. Ele nunca enganou, não engana e jamais enganará. Mesmo na incredulidade humana, mas o Senhor está conosco. Mesmo alguém não acreditando, mas o Senhor não vai deixar de ser Senhor. Não vai deixar de ser Deus, porque alguém deixou de acreditar. Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo poderoso, Ele continua sendo eterno, Ele continua sendo soberano. E Ele continua falando conosco, e Ele continua nos dando vitória. Glórias ao nosso Deus por isso. Então, na manhã desse dia, vamos ler a palavra do nosso Deus. E vamos ler a palavra do nosso Senhor, Deus eterno. E vamos deixar Deus falar aos nossos coraçãozinhos. Capítulo 7 de Êxodo, versículo 2, diz assim: Tu falarás tudo o que eu te mandar, e Arão teu irmão falará a Faraó, que deixe ir os filhos de Israel da sua terra. Vamos lá no versículo, capítulo 11, e vamos ler o versículo 3, que diz assim:
E o Senhor deu graça ao povo aos olhos dos egípcios. Também o varão Moisés era muito grande na terra do Egito, aos olhos dos servos de Faraó e aos olhos do povo. Gente, como é maravilhoso estar na dispensação de Deus. Olha só, quando nós nos colocamos na dispensação de Deus, nos tornamos grandes. Aqui Moisés, ele tornou-se esse homem grande. Olha o que diz a palavra, que Moisés era muito grande na terra do Egito. Ele era muito grande na terra do Egito e aos olhos dos servos de Faraó e aos olhos de todo o povo. Moisés era aquele homem grande, era aquele homem respeitado. Quando nós falamos de grande, não significa que a pessoa é aquele exaltado, aquela pessoa que quer pisar em cima dos outros, não. Quando falamos de pessoas grandes, são pessoas humildes na presença do Senhor e torna-se grande. Porque Moisés, mesmo sendo um homem super inteligente, sábio, mesmo sendo esse homem escolhido por Deus para libertar aquele povo daquela escravidão de Faraó lá no Egito, mas ele não se exaltava por nada. Moisés não se exaltava, Moisés não se orgulhava, Moisés não queria pisar em ninguém, Moisés só queria libertar o povo. Era só isso que Moisés queria. É o que nós fazemos hoje, é o que os cristãos fazem hoje. Os cristãos que servem a Deus em espírito e em verdade, eles não querem se exaltar, eles não querem ser melhor do que ninguém, eles só querem pregar a palavra, só querem levar a palavra de salvação, só querem levar a palavra de libertação, só querem levar a palavra que transforma o ser humano, só querem levar a palavra que limpa, só querem levar a palavra que perdoa os pecados, porque a palavra de Deus é o próprio Jesus, é o próprio Deus falando aos nossos corações. Então, essa palavra, ela nos regenera, nos limpa, nos livra de todos os males, tira todas as fadigas, todas as coisas ruins. E é através dessa palavra que nós recebemos o perdão de Deus, porque a palavra é o próprio Jesus. E quando nós buscamos a palavra, nós estamos buscando o Senhor Jesus, a presença dele em nossas vidas. Então, Moisés era esse homem grande, era esse homem humilde, era esse homem que não se exaltava de forma alguma. Embora alguém possa ler as histórias de Moisés e ver ele talvez como um homem que se exaltou, como um homem que queria ser melhor, não. Moisés nunca se exaltou, Moisés nunca quis ser melhor que ninguém. Moisés sempre era humilde, é por isso que Deus escolheu ele. Deus jamais iria escolher alguém arrogante, Deus jamais iria escolher alguém orgulhoso. E poderia até escolher, mas primeiro Deus ia quebrar essa pessoa. Primeiro Deus ia fazer essa pessoa descer. Porque para nós subirmos, necessário é que desçamos. Para nós alcançarmos a presença de Deus e morar com o Senhor, necessário é que desçamos aos pés do Senhor Jesus. É necessário é que buscamos o Senhor com o nosso rosto no pó, nos humilhando diante da face do Senhor, porque através da humilhação vem a lavagem assim, vai nos lavando, vai tirando todo o mal. E nós vamos nos humilhando, nossa carne vai perdendo a força e o nosso espírito vai nos fortalecendo, vai fortalecendo. Pois, na verdade, a nossa carne ela tem que estar sempre perdendo a força e o nosso espírito tem que estar sempre sendo fortalecido. Mas para que o meu e o seu espírito seja fortalecido, necessário é que buscamos a palavra do Senhor. Agora, o que a gente vê é que ainda hoje, em pleno século XXI, mesmo a Bíblia sendo lida, eu acredito que em todos os países, são poucas as pessoas que eu acredito que nem existe pessoas que não conheçam a Bíblia. Pode até existir, gente, porque vai nascendo sempre as pessoas. E se alguém não ir falando da Bíblia para essas pessoas que vão nascendo, elas não vão conhecer, elas não vão saber. Mas, gente, as pessoas conhecem a Bíblia, conhecem a palavra, sabem o que é a palavra de Deus. Mas em pleno século XXI, ainda tem pessoas que imaginam que Moisés teve prazer em confrontar Faraó com as pragas. Tem pessoas que ainda pensam isso. Tem pessoas que pensam que Moisés se exaltou, se orgulhou, teve prazer naquilo que aconteceu, nas pragas. Não, gente. Moisés não teve esse prazer de forma alguma. E hoje a gente vai falar, né, um pouco sobre as pragas e a lei da vitória. Nós vamos ver tudo, um resumo, uma coisa bem resumida sobre isso na manhã desse dia. E o que eu quero dizer, Moisés, ele não teve prazer.
Mesmo Deus falando, Moisés, eu vou enviar essas pragas para que Faraó liberta o povo da escravidão e deixa o povo ir com você, Moisés. Mesmo Deus falando com Moisés dessa forma, mas Moisés, ele não teve prazer, ele não se orgulhou daquelas pragas vir e acabar com tudo, e morrer muita gente, e muito sangue. Ele não se orgulhou disso. Mas foi necessário que isso acontecesse para que Faraó viesse libertar o povo. Necessário é que aconteça muitas coisas, gente, para que a igreja venha se preparar. Necessário é que aconteça muitas coisas para que eu e você venhamos a cair na real. Para que eu e você venhamos entender que realmente a Bíblia é a palavra de Deus. Para que eu e você venhamos entender que tudo que acontece está escrito na Bíblia Sagrada. Então, o que acontece no Brasil e no mundo, gente, não é porque Deus desprezou a humanidade, não é porque Deus não existe. Tem muitas pessoas ignorantes que dizem assim, então, se Deus existe, por que Deus deixa as criancinhas morrer? Por que Deus deixa esses vírus malditos vir matar tanta gente? Por que Deus deixa isso e aquilo? Meu Deus do céu, isso é muita ignorância da parte do ser humano. Gente, tudo que acontece no mundo é para a nossa purificação. Deus fez isso desde o princípio. Desde quando existe o ser humano, Deus sempre provou as pessoas dessa forma. E Deus prova o ser humano é pelo fogo, gente. É pelo fogo. Não estou falando de fogo que queima, esse fogo que a gente cozinha hoje. Não estou falando disso. Eu estou falando do fogo da regeneração. É isso aí. E Deus, ele nos purifica assim. Acontece a guerra ali, acontece outra ali, e a gente vai reconhecendo Deus como o Senhor, e vai descendo aos pés do Senhor, vai se humilhando, e a carne vai perdendo a força, e o nosso espírito vai crescendo, vai tendo força. É o que a Bíblia diz? A Bíblia, a palavra do Senhor diz que necessário é que o espírito esteja pronto, porque a carne é fraca. Gente, a carne é fraca. Então, quem tem que se fortalecer é o nosso espírito, porque a carne, meu Deus, ela só pede para as coisas ruins, só quer fazer as coisas ruins. Então, eu quero dizer para você, na manhã desse dia, que Moisés, esse homem de Deus, esse grande homem, como falou a palavra do Senhor, grande homem aos olhos dos egípcios, aos olhos de todo aquele povo, dos servos de Faraó, esse grande homem Moisés, ele não teve prazer nas pragas, ele não teve prazer em confrontar Faraó com aquelas pragas de forma alguma. Por quê? Porque enquanto Moisés obedecia a Deus, advertia Faraó com cada juízo vindouro, sabe o que acontecia? Moisés pedia a Deus para enviar pragas, as pragas somente para atingir a sua meta. Moisés só queria isso. Deus já havia falado que ia enviar as pragas, mas Moisés pedia ao Senhor. Enquanto tudo acontecia, Moisés pedia, Moisés advertia Faraó, e Moisés pedia ao Senhor que enviasse as pragas somente para alcançar a meta, somente para que Faraó se quebrantasse e deixasse o povo sair ali da escravidão, libertasse o povo, deixasse o povo ir, porque Faraó estava com seu coração endurecido. E a gente sabe que Deus realmente falou para Moisés que iria endurecer o coração de Faraó. Deus, ele nos prova de uma forma muito especial, gente. Está acontecendo alguma coisa com você e essa pessoa continua duro? Gente, não desista dessa guerra. Não desista, ela está com o coração endurecido. Mas se Deus falou para você que as coisas vão acontecer, então vai acontecer, meu querido. Deus falou com Moisés que iria endurecer o coração de Faraó, mas Moisés não desistiu de libertar o povo. Moisés sabia que aquele povo ia ser liberto, porque Deus havia falado que ia libertar, mesmo enviando as pragas. E Moisés agora, ele fala para o Senhor, Deus, ele pede para o Senhor, Deus, envia as pragas, somente Deus, para que aconteça, para que seja alcançada essa meta, Deus. Isso aí, Moisés pedia para Deus. Isso é muito interessante. Não se observa nenhum orgulho em Moisés, foi isso que nós já falamos. Não se observa nenhum orgulho em Moisés. Por quê? Porque Moisés certamente não pedia que as pragas chamassem a atenção sobre ele. Moisés não queria que alguém o visse, Moisés não queria que, Moisés é isso, Moisés é o melhor, tal. Não, Moisés não queria que através das pragas fossem chamado a atenção, fosse alguém ver ele como uma pessoa, como super Moisés. Não. Moisés, ele era um homem humilde, por isso que Deus escolheu Moisés. Gente, isso é lindo demais. Moisés simplesmente invocava.
Moisés simplesmente invocava o juízo de Deus até que Faraó fosse, isso é lindo, ó, quebrado e libertasse o povo hebreus. Era só isso que Moisés queria. Era só isso que Moisés queria. Era só isso que Moisés pedia. Pedia só o juízo de Deus. Senhor, quebra Faraó, para que ele liberte o povo dessa escravidão. Moisés já não aguentava mais ver a situação. Moisés já não aguentava mais ver a situação, gente. Era tremendo aquilo ali. Era horrível aquilo ali, aquela situação. Então, o Moisés simplesmente invocava o juízo de Deus para que Deus quebrasse ali Faraó e que Faraó libertasse os hebreus. Era isso que Moisés queria. A lei da vitória ensina que servo de Deus, líder, sempre encontram um meio para que a sua equipe vence. Isso é verdade. Servo de Deus, líder, sempre encontra um meio para que a sua equipe seja mais que vencedora. No presente caso aqui, ou seja, o que estamos falando aqui, o caso aqui que estamos falando, várias pragas foram necessárias para que pudesse convencer Faraó, para que ele pudesse deixar o povo partir, para que ele pudesse deixar o povo ir. Então, várias pragas vieram, foi simplesmente para convencer Faraó de que o povo deveria partir, de que o povo deveria ser liberto, para que Faraó se conscientizasse que o que ele estava fazendo era desleal, que o que ele estava fazendo estava desagradando a Deus. Ele estava escravizando o povo de uma maneira, de uma forma horrenda, de uma forma horrível. Então, por isso Deus agora ele fortalece Moisés, prepara pessoas para ajudar Moisés. A gente está falando, começando já de Gênesis, e hoje a gente já está falando sobre esse assunto aqui, tá bom? A lei as pragas e a lei da vitória. Agora vem a interrogação para mim e para você. Como nós podemos descrever a atitude de Moisés durante aquelas pragas? Como nós podemos descrever? Vamos ver o que a palavra fala para nós, o que falou na época e o que vai falar hoje para mim e para você. Vamos ver o que Deus tem para nós aqui, a lei da vitória. Vamos ver como Deus capacitou Moisés para ele ganhar aquela vitória que ele buscava. Com certeza Moisés ganhou essa vitória. Alguém pode dizer, mas Moisés, ele libertou o povo, mas ele não entrou na terra prometida, mas quem entrou foi Josué e Caleb. Gente, mas Moisés, pelo que a gente lê nas escrituras, ele foi arrebatado, gente. Porque ninguém encontrou Moisés, ninguém encontrou o corpo de Moisés, ninguém sabe nada sobre Moisés nesse sentido. Então, pelo que diz a palavra, eu acredito sim que Moisés foi arrebatado. Então, Moisés ganhou essa vitória. Por isso, a gente vai estar falando aqui sobre as pragas e a lei da vitória. E vamos ver aqui o que o capacitou Moisés a ganhar esta vitória tão esperada que ele buscava. Primeiro, Moisés, ele foi paciente. Vamos ver no capítulo 7 e o versículo 2 e o versículo 3. Capítulo 7, versículo 2 e o versículo 3 de Êxodo. Moisés foi paciente. Olha só aí por que Moisés ganhou a vitória. Olha só. Tu falarás tudo o que eu te mandar. E Arão, teu irmão, falará a Faraó, que deixe ir os filhos de Israel da sua terra. Eu, porém, endurecerei o coração de Faraó e multiplicarei na terra do Egito os meus sinais e as minhas maravilhas. Gente, presta atenção, olha só, imagina, pense comigo. Deus fala com Faraó para libertar o povo.
Deus manda as pragas. Moisés fica nessa situação. Deus fala com Moisés, aliás. Deus fala com Moisés, que vai libertar o povo das garras das mãos de Faraó. Aí agora Deus fala com Moisés, que vai endurecer o coração de Faraó. Agora, se Moisés fosse uma outra pessoa, como hoje tem muitas pessoas que servem a Deus, e qualquer coisa já está desistindo. Se Moisés fosse essa pessoa hoje, talvez ele não iria ter paciência para isso. Talvez ele iria deixar logo de mão, ele ia largar logo. Ele não ia mais querer ser persistente ou ser paciente em esperar. A palavra do Senhor diz que a gente tem que esperar. O salmista ele diz assim, ó, esperei com paciência no Senhor. Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Se nós esperarmos com paciência no Senhor, com certeza Ele vai se inclinar para nós, Ele vai ouvir o nosso clamor, as nossas orações, as nossas petições, as nossas súplicas, e Ele vai responder a nós. Aqui Moisés, ele foi esse homem paciente, por isso que ele foi conquistando aí essa vitória que ele tanto buscava, que era libertar o povo da escravidão do Egito, tirar ali das mãos de Faraó e dos seus soldados malvados, né, que maltratavam muito os hebreus ali. Então, Moisés foi paciente, Moisés foi consistente. Vamos ver no versículo 4 até o versículo 7 do mesmo capítulo 7. Olha o que diz aqui. Faraó, porém, não vos ouvirá. E eu porei minha mão sobre o Egito e tirarei os meus exércitos, o meu povo, os filhos de Israel, da terra do Egito, com grandes juízos. Então os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando estender a minha mão sobre o Egito e tirar os filhos de Israel do meio deles. Então fez assim Moisés e Arão, como o Senhor lhes ordenara. Assim fizeram. E Moisés era da idade de 80 anos, gente, 80 anos. E Arão da idade de 83 anos, quando falaram a Faraó. Gente, que coisa linda. Só Deus mesmo para fazer isso. Então Moisés foi consistente. Ele não se preocupou com isso. Ele foi, gente, ele não teve medo. Aí alguém pode dizer assim, mas ele teve medo, porque quando Deus falou com ele, ele disse que ele era um homem de fala pesada, de língua pesada. Não interessa se ele falou isso. O importante é que ele tinha muita coragem, que ele era revestido de Deus na sua vida. Ele tinha ali uma fé, e ele também pertencia ao povo que estava sendo escravizado. Por isso Moisés foi escolhido por Deus para libertar esse povo. E Deus falou assim, eu vou endurecer o coração. Mas Moisés assim mesmo ainda foi paciente e foi consistente. Moisés teve discernimento. Vamos lá no capítulo 8 de Gênesis e o versículo 10 e o versículo 11. Moisés teve discernimento. E ele disse, amanhã. E Moisés disse, seja conforme a tua palavra, para que saibas que ninguém há como o Senhor, nosso Deus. Não há Deus como Jeová, 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 não há Deus como nosso Deus. O nosso Deus pelejará por nós. E o versículo 11 diz assim, e as rãs apartar-se-ão de ti, e das tuas casas, dos teus servos, e do teu povo, somente ficarão no rio. Gente, que maravilha. Olha como a palavra vem para Moisés. Por isso que Moisés foi esse homem paciente, esse homem consistente, esse homem que teve um discernimento, esse homem que orava. Quando ele estava ali, sempre colocando uma desculpa, Deus falava, Moisés, vai. Ele dizia, Senhor, eu não sou um bom orador, sempre colocando a desculpa, mas é porque o homem é um ser humano, ele sempre quer colocar uma desculpa. Mas Moisés era um homem que buscava sempre a Deus em oração. Moisés orava. Capítulo 8 de Êxodo ainda, e o versículo 12. Olha o que diz. Então saiu Moisés e Arão de Faraó,
E Moisés clamou ao Senhor por causa das rãs que tinha posto sobre Faraó. Moisés clamou, Moisés orou, Moisés buscou, Moisés suplicou ao Senhor sobre isso aqui, para que o Senhor viesse resolver a situação. E o que é que o Senhor disse? Que ia deixar as rãs só lá nos rios. Foi isso aqui que falou o versículo aqui, ó, a parte B do versículo 11. E do teu povo aqui, ó, somente ficarão no rio as rãs. E o Senhor disse, vou tirar todas as rãs dali e elas agora vão ficar somente nos rios. Eita, Moisés foi persistente. Capítulo 11, o versículo 1 de Êxodo. Moisés foi persistente, olha só. E o Senhor disse a Moisés, ainda uma praga trarei sobre Faraó e sobre o Egito, depois vos deixará ir daqui. E quando vos deixar ir totalmente, a toda presa vos lançará daqui. Moisés foi persistente, olha só. O Senhor disse para ele, para Moisés, ainda uma praga sobre Faraó. Ainda uma. Moisés continuou ali persistindo. Gente, o servo de Deus, ele não tem que desistir, não. Está na guerra, gente, não desiste. O bom soldado jamais desiste da guerra. E eu e você nos alistamos nesta guerra, espiritualmente falando. Nos alistamos no exército de Deus. Gente, estamos nessa guerra, meu Deus, pregando o evangelho da salvação. Não vamos desistir. Um dia nós vamos sair dessa terra. Um dia nós vamos embora dessa terra, morar no céu, onde não existe guerra, existe paz, justiça e amor. E ali nós cantaremos só na presença do Senhor. Então, gente, um dia todos nós vamos sair daqui. E nós temos que ter para onde ir, um lugar bom, gente. Nós não queremos ir para um tormento eterno. Ninguém, nenhum ser humano quer ir para o tormento eterno. Só que tem um porém, para que eu e você para que eu e você não sejamos lançados no tormento eterno, necessário é que eu e você venhamos a ser perseverante, buscar o Senhor enquanto se pode achar, perseverar na oração, buscando na palavra do Senhor. Precisamos ser o quê? Persistente e estar sempre nos ornamentando com a perseverança, porque a perseverança não é nada mais, nada menos do que a ornamentação do cristão. Porque a cada dia que nós perseveramos em estar firme e forte ali com o nosso Senhor, buscando a Ele, sempre ali na guerra espiritual, Deus assim nos abençoa de uma forma maravilhosa. Então Moisés, ele foi persistente. Mesmo Deus falando assim, Moisés, ainda falta mais praga, ainda vai vir mais praga, até que Faraó deixe o povo ir. Mas Moisés continuou sendo persistente. Moisés acreditou no Senhor. Oh, meu Deus, que lindo. Moisés acreditou no Senhor. Nós precisamos crer, gente, Deus existe. Eu fico assim meio que, eu fico assim pensando, como que o ser humano, carne, gente, como que eles dizem que Deus não existe. Gente, como foi criado, gente, as coisas, tudo que foi criado, existiu um ser poderoso que o criou. Existiu um ser poderoso que o criou. Nós nos geramos simplesmente de uma explosão. Gente, isso não é verdade. Isso não é verdade, gente. Deus fez o homem com suas próprias mãos, do pó da terra. Fez o homem. A mulher tirou da costela do homem, já foi feita já da matéria do homem. Gente, que coisa linda. Deus existe e é galardoador dos que o buscam. Aquele que busca, aquele que serve, Deus vai galardoar, meu Deus. Que lindo, gente, Deus existe. Glórias ao nosso Deus por isso. Então, Moisés, ele acreditou. Vamos ver aqui o versículo 3 do capítulo 11 de Êxodo. Olha só. E o Senhor deu graça ao povo aos olhos dos egípcios. Também o varão Moisés era muito grande na terra do Egito, aos olhos dos servos de Faraó e aos olhos do povo. Olha, gente, que coisa linda. Moisés acreditou em tudo que o Senhor falou. Moisés acreditou. Por isso que Deus deu vitória para Moisés. Olha só o versículo 4, gente. Vamos continuar. Vou continuar lendo aqui alguns versículos. Olha só o 4. Disse mais Moisés: assim o Senhor tem dito:
à meia-noite eu sairei pelo meio do Egito, e todo primogênito na terra do Egito morrerá, desde o primogênito de Faraó, que se assenta com ele sobre o seu trono, até o primogênito da serva que está detrás da mão, e todo primogênito dos animais. E haverá grande clamor em toda a terra do Egito, qual nunca houve semelhante e nunca haverá. Mas contra todos os filhos de Israel, nem ainda um cão moverá a sua língua, desde os homens até aos animais, para que saibais que o Senhor fez diferença entre os egípcios e os israelitas. Gente, que palavra! Só Deus mesmo para nos ensinar dessa forma. Então todos estes teus servos descerão a mim e se inclinarão diante de mim, dizendo: sai tu e todo o povo que te seguem as pisadas, e depois eu sairei. E saiu de Faraó em ardor de ira. E saiu de Faraó em ardor de ira. O Senhor dissera a Moisés: Faraó vos não ouvirá, para que as minhas maravilhas se multipliquem na terra do Egito. Olha como Deus ainda fala com Moisés. Faraó não vai te ouvir. Mas Faraó não vai te ouvir, entenda, é para que as minhas maravilhas sejam operadas mais e mais no Egito. Às vezes nós pensamos que Deus não está nos ouvindo. Gente, Deus ouve, mas Ele faz na hora certa. Ele não vai fazer algo na hora que eu quero. Ele não vai fazer algo na hora que você quer. Ele vai fazer algo na hora que Ele quer, na hora que é necessário para mim e para você. Ele nos prova de forma maravilhosa. Então, nós temos que passar por esse Enem espiritual, que é mais difícil do que qualquer outra coisa. Mas a gente passa sim, porque somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Olha só o versículo 10, gente. E Moisés e Arão fizeram todas estas maravilhas diante de Faraó. Mas o Senhor endureceu o coração de Faraó, que não deixou ir os filhos de Israel da sua terra. Gente, com todas essas coisas, ele ainda não deixou o povo ir, gente. Mas a gente conta com uma grande vitória, porque Moisés, ele acreditou nas palavras do Senhor. E é isso que a gente tem que fazer. Vamos acreditar. Para nós obtermos a vitória da parte do Senhor, necessário é que sejamos pacientes. Necessário é que sejamos consistentes. Necessário é que tenhamos o discernimento, necessário é orar, buscar o Senhor, falar com Deus, interceder a Deus, buscar, agradecer, gente. Deus agrada muito da nossa gratidão. Tem pessoas que é mal agradecidas. Nós temos que ser gratos até mesmo às pessoas quando alguém dá algo para nós. Nós temos que ser gratos às pessoas. Tem pessoas que são mal agradecidas. Deus não agrada dos mal agradecidos de forma alguma. Vamos ser gratos tanto a Deus, tanto quanto aqueles que nos servem, aqueles que nos ajudam, aqueles que estão sempre conosco, com uma palavra ou com algo que venha suprir as nossas necessidades. Então, para nós obtermos a vitória, necessário é sermos persistentes. E, por fim, para obtermos a vitória, precisamos acreditar naquilo que o Senhor tem falado conosco. Precisamos acreditar na Bíblia Sagrada, na palavra de Deus. Se nós não acreditarmos, nós não vamos conseguir chegar a lugar nenhum, porque a palavra de Deus, a Bíblia, é o próprio Deus falando comigo e falando com você. Então, vamos acreditar. Moisés, ele conseguiu essa vitória porque ele se colocou na dependência do Senhor, embora com muitas coisas, com muitas pragas, com o Faraó com o coração endurecido, embora acontecendo muitas coisas, mas Moisés acreditou. Por isso, Deus o capacitou para que ele pudesse alcançar a vitória que ele tanto desejava e que ele tanto buscava, que era libertar o povo da escravidão do Egito. E isso aconteceu e Deus deu vitória para aquele povo. Então, Deus está dando vitória para nós. Deus está dando vitória para você. Deus
nos dá vitória todos os dias. A cada dia que nós acordamos, quando nós abrimos os nossos olhos, acordamos lá na nossa cama, a gente já dá aquela espreguiçada e já se toca. Estou viva, respira, sou eu mesmo. Aí a gente já dá aquela respirada bem gostosa e a gente diz, Senhor, eu te agradeço, porque eu deitei ontem, dormi e acordei agora e estou bem, porque o Senhor me sustentou. Que às vezes a gente dá aquela espreguiçada, aí vê se está doendo algum membro, se está sentindo alguma dor no seu corpo. Aí, Senhor, muito obrigada. E mesmo se nós estivermos sentindo alguma coisa, alguma dor, talvez o corpo ruim, isso não significa que nós também não vamos agradecer o Papai do Céu, porque afinal de contas, nós somos matéria. E matéria é assim mesmo, a matéria humana é fraca demais. Agora vamos fortalecer o nosso espírito. Então, meu querido e minha querida, na manhã desse dia, eu só tenho agora a agradecer a Deus pela dádiva do Senhor em nossas vidas. Bendito Deus e Pai, Senhor do céu e da terra. Nesta manhã eu te agradeço, Deus, por mais uma batalha vencida, mais uma vitória conquistada e mais uma missão cumprida. Muito obrigada por tudo que o Senhor tem nos ofertado na manhã desse dia, através da sua santa e poderosa palavra. Obrigada pela tua palavra direcionada ao meu coração e ao coração de todos aqueles que ouvem. Obrigada, Senhor, pela presença dos teus filhos aqui conosco, meu Senhor, abençoando meu Pai e sendo abençoado. Muito obrigada. Permaneça conosco, nos dê um dia abençoado. Onde quer que pisar a planta dos nossos pés, que seja abençoado o lugar, que seja abençoado as pessoas. E cada lugar que chegarmos, que possamos transmitir uma palavra de paz, uma palavra de salvação, um conselho que vem diretamente do Senhor e que possamos falar, que possamos seguir a paz, tentar todos os dias seguir a paz com todos e a santificação, porque sem a qual ninguém verá o Senhor. Deus permaneça conosco, meu Pai, nos abençoando, nos livrando de todos os males, livrando da queda, Senhor, livrando dos acidentes, livrando dos vírus malditos, das doenças incuráveis. Senhor, livra, cuida da nossa matéria, cuida de nós, cuida da nossa vida espiritual e da nossa vida física, Pai, das nossas famílias, meu Senhor. Permaneça em nossos lares, seja o centro do nosso lar, Pai. No nome do Senhor Jesus eu te agradeço. Amém, amém e amém. Amém. Deus abençoa todos os meus amados, meus queridos, meus irmãos. Abençoa irmão Wagner, que esteve conosco até esse momento. O Senhor possa abençoar de uma forma grandiosíssima. Estamos apresentando aqui diretamente pelo Facebook, mas nós temos a nossa páginazinha no Facebook. Vai lá, hashtag Projeto Live da minha casa, missionária Irenilde. Eu não estou apresentando pela minha página no momento, porque deu um problemazinho lá e ele não quer compartilhar, mas até que dá de apresentar, mas não está muito legal para compartilhar. E a gente está apresentando direto aqui e Deus está abençoando da mesma forma. Nós temos também o nosso canalzinho lá no YouTube. Ei, irmão Wagner, se inscreve lá, olha no canalzinho lá, se inscreve lá no meu canal. Falta poucas inscrições para que eu possa apresentar também lá no canalzinho do YouTube. Eu vou conseguir, em nome do Senhor Jesus. Eu vou conseguir, porque eu quero sim também apresentar o Projeto Live na minha casa lá, no meu canalzinho do YouTube, né? Deus abençoa. O Senhor abençoa a sua família, toda a sua parentela e permaneça firme e forte com o Senhor. Não se desvia, meu querido, nem para a direita, muito menos para a esquerda, nem voltar para trás, jamais. Prossiga, porque o nosso alvo é Cristo. Nós vamos alcançar no nome do Senhor Jesus. Então, fiquem com Deus, meus amados, e a paz do Senhor Jesus. Até amanhã, neste mesmo horário, se Deus quiser.